Oficialmente, estamos começando aqui agora o segundo webinar da Regulatório Mais, dessa vez para falar sobre a resolução 429 do Banco Central, focada aí nas instituições de PIX indireto, tá? Hoje eu estou acompanhado aqui de três colegas aqui, três amigos. Primeiro, Henrique Pelissari, aqui nosso especialista jurídico regulatório. Cássio Damasceno, nosso especialista aqui em meios de pagamento. E o Luiz Sena, especialista em fintechs, todos os três aqui com ampla bagagem no mercado, tá? Sempre disponível aqui para atender vocês da melhor forma e compartilhar aqui um conhecimento super relevante, tá? Antes de começar, deixa eu passar alguns recadinhos aqui, tá? Todo mundo que está aí assistindo pode entrar no chat aí do Zoom, tá? Fazer as perguntas, a gente vai ter um tempo aqui para responder elas, tá bom? Temos uma novidade dessa vez, nesse nosso segundo webinar, a gente tem um sorteio aqui no final, tá, de 2 convites para a Febrabatec, evento que vai acontecer aí semana que vem, em São Paulo, aqui no Transamérica Expo, tá? Então, a turma que participar até o final, a gente vai pegar ali o nome de todo mundo, vai rodar um sorteio e a gente entra em contato ainda hoje, tá? A gente tem um de WhatsApp, tá, que a gente já falou no outro webinar, para quem estava presente. Então, a gente coloca aí à disposição um grupo de WhatsApp, tá, para vocês se inscreverem e receberem notícias, tá? Acompanharem aí as novidades regulatórias, tá bom? E a gente tem também um desafio aqui hoje nesse webinar. A gente está muito próximo de 1.000 seguidores no LinkedIn, tá? Uma marca importante aí para a gente aqui da Regulatório Mais. Então, conto com a participação de todos aí. Sigam a gente, tá? Para a gente bater essa meta aí de 1.000 seguidores ainda hoje durante o webinar, tá? Nossos contatos aí também a gente vai estar colocando no chat, tá? E eu vou começar aqui. Vou começar com o Henrique, tá? Trazendo aqui para a gente, Henrique, por favor, os principais pontos aí que o Bacen colocou na resolução 429, né? Que visa aí atualizar a questão do PIX indireto e o que o Bacen colocou aí para a gente. Obrigado pela participação. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aí, um prazer aqui estar com o time, reunido aqui com o time da Regulatório Mais. Bom, a gente hoje vai falar sobre a Resolução 429 e é imprescindível que a gente volte na Resolução 1 de 2020 para entender o que mudou com a 429, né? A Resolução 1 de 2020, ela instituiu o PIX como regra de pagamento na forma que a gente conhece hoje. Um método de pagamento imediato, que funciona 24/7, gratuito para pessoas físicas. Como vocês lembram, ou às vezes a gente até não lembra, né, esse tipo de praticidade a gente acaba se acostumando muito rápido, foi uma modernização brutal para esse tipo de setor de pagamento, né? E o que a gente tem e que funcionou com essa resolução, basicamente, é um primeiro modelo de gestão dessas operações pelo Banco Central, que funciona muito no modelo que o Banco Central costuma fazer com as empresas, né? Você tem um modelo que você tem uma instituição de pagamento que é autorizada, né, que é o participante direto, e você tem um ecossistema de outras empresas que orbitam isso e que oferecem o PIX, sempre atreladas contratualmente a essa instituição que oferta as informações e que está dentro de todo esse arcabouço de informações do Banco Central, e essa é a situação que a gente tinha, né? A 429, ela é fruto do próprio sucesso do Pix, né? O Pix é um sucesso estrondoso, é um sucesso mundial, na verdade, mas, obviamente, junto com esse sucesso vieram também os golpes financeiros e todos os problemas relacionados a esse tipo de transação que o Banco Central não quer perder o controle, né? Então, quando a gente fala de não quer perder o controle, tanto em relação a quem abre conta, quem recebe dinheiro e o capital mínimo para manter essas empresas. Então, a gente está entrando numa fase, digamos assim, uma fase mais madura do PIX, né, onde esses outros participantes estão em processo de autorização ou vão entrar em processo de autorização até 2026. Essa é o motivo aqui da nossa reunião,
até a questão existe um cronograma da lei, né, para essa autorização. A partir de 2025, somente quem for autorizado vai poder operar no Pix, mas o Bacen permitiu às instituições que já operavam no Pix da forma que podia antes, um cronograma de pedidos de autorização. Né? Então, tem lá, instituições que aderiram ao Pix até 31 de dezembro de 22 deveriam ter solicitado autorização até 31 de março de 25. Instituições que aderiram ao Pix entre 1º de janeiro de 23 e 30 de junho de 24 estão solicitando autorização entre 1º de abril até 31 de dezembro desse ano. E as outras instituições vão solicitar em 2026. Né? Então, a gente vai colocar aqui as novas regras para quem vai passar a ser autorizado e vamos tratar do que o Banco Central chama de regulação mínima, que já é um conjunto de normas, um conjunto de regulação que esses participantes, mesmo antes da autorização, estão obrigados, mesmo ainda não sendo uma instituição de pagamento autorizada. É temporário, né, para ele conseguir a autorização efetiva, mas já envolve aí um grande grau de conhecimento. Legal, Henrique. Então, está claro aí que já tem um cronograma estabelecido, né, para as instituições se autorizarem e mudanças importantes a partir de 1 de julho. Né? Legal. Agora, trazendo o Cássio aqui para a conversa, Cássio, também tem bastante experiência regulatória, né, em meios de pagamento. Quais, na prática, são as obrigações regulatórias que o participante indireto vai precisar cumprir a partir de julho de 25? Obrigado pela presença. Obrigado, André. E boa tarde a todos. Bom, deixando muito claro, os participantes, estamos falando na 429, de participantes indiretos, que ainda, como o Henrique já colocou, que ainda não estão autorizados. E a normativa diz que a partir de 1º de julho, esses participantes, mesmo ou em processo de autorização, que ainda vão pedir autorização, eles já passam a fazer parte de um pedacinho das necessidades que o Banco Central tem de informações sobre os participantes. Exatamente como o Henrique falou, para aumentar a supervisão sobre o mercado. Os primeiros documentos que têm que ser enviados são os famosos CADOCs, né? São documentos contábeis que mostram a robustez ou não da instituição que agora que é um participante indireto. O primeiro deles é um balancete mensal, que se chama 4010, e que é feito dentro de um plano contábil do Banco Central. O Banco Central criou um plano contábil de modo que houvesse uma normatização entre todas as instituições da informação que está sendo enviada. Então, isso permite claramente ele fazer uma análise comparativa das instituições e saber o que está acontecendo com ela. Então, o balancete mensal, as instituições agora de pagamento, eles vão enviar primeiro o 4010 no dia 18 de agosto. O 4010 é sempre até o 18º dia do mês subsequente da database. Então, terminando julho, você tem 18 dias para enviar esse relatório. Além disso, no final do ano, a partir de 2026, então, tem um outro relatório, que é o 4016, que é um balanço. Né? O 4010 é um balancete, o 4016 é o balanço. O balanço, ele não tem as contas de resultado, mas você fecha o balancete do último mês do semestre e transfere o resultado para o 4016. Tá? Esse você vai ter que entregar só o ano que vem, mas já tem que ter toda a estrutura contábil montada para saber como montar esse relatório lá na frente. Além disso, existe também o 9010, que é basicamente enviar as demonstrações financeiras da instituição. Ou seja, você vai montar um PDF que tem que ser auditado e enviar para o Banco Central. E junto com ele também se envia na mesma data um outro relatório, que se chama 9011, que na verdade ele transforma tudo que está dentro do 9010 em um arquivo JSON. Tá? Então tem um processo técnico aqui para ser feito, né? Não é simplesmente você conhecer as demonstrações financeiras. O outro também é muito importante, que agora está sendo requisitado, é o 4111. O 4111 nada mais é
do que os saldos contábeis de algumas rubricas que o Banco Central publica e que ele requer. Então, por exemplo, disponibilidades, caixa. Existe um que é muito importante, que às vezes as pessoas passou a ser exigido agora em 2005, muitas pessoas talvez não conheçam. Existe a 30976, tá? É o que eu me lembro. Ela é o saldo diário das transações de pagamento. Então, você tem que ir acumulando. Se você tiver 10 mil reais de movimento financeiro no dia 1, no dia 2 você teve 10 mil, você tem que mandar 20 mil para o Banco Central. E isso você tem que fazer todo dia. E um outro ponto importante, o 4010 tem que bater com o 4111. Então, a mesma rubrica contábil que está no 4111 aparece no 4010, e se o saldo no último dia do mês não bater com o que está no 4010, o Banco Central rejeita. Tá? Uma outra maneira do Banco Central também trazer a sua fiscalização de maneira mais forte é exigindo também que os participantes indiretos enviem para o Banco Central os dados dos seus clientes, basicamente CPF, CNPJ, e todos os seus clientes para o que ele chama de CCS, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem uma abrangência ainda maior. Vejam o nível de importância que isso se torna. Porque todos os juízes, a COAF e as outras autarquias que precisam ter alguma informação sobre um cliente de uma instituição e não sabe em qual instituição se relaciona, ele vai acessar o CCS. Então, o juiz ele precisa, por exemplo, digamos que tem que fazer um bloqueio de uma conta de algum meliante, alguma coisa do tipo. Ele vai no CCS, descobre onde ele tem conta e manda um ofício para as instituições, através de sistemas eletrônicos, para exigir que haja um bloqueio daquele ativo. As CPIs também se utilizam desse mesmo recurso. Então, podemos ver assim, embora esse parece, numa primeira vista, que esse é um rol muito grande de mudanças. Quando as instituições forem autorizadas, as mudanças são maiores. Mas exatamente como o Henrique falou, o Banco Central está preparando o caminho para que essas instituições, como elas vão pedir autorização, elas já estejam conhecendo o processo e não fiquem desesperadas para fazer tudo no último tempo. Então, elas têm esse tempo para se acostumar, para já saber como trabalhar, e o Banco Central aumenta a sua visão sobre o sistema. Obrigado, Cássio. Ficou bem claro aí, né, pessoal? Cássio deu uma aula aqui. Então, a gente está falando muito de COSIF e do CCS, né, como obrigações regulatórias aí para o Banco Central, para essas instituições do PIX indireto, tá? Bom, trazendo o Luiz aqui para a conversa agora, Luiz, compartilha com a gente aí um pouco dentro dessas obrigações, né, que o Cássio falou, quais os principais desafios técnicos, operacionais que as instituições vão ter que enfrentar aí para atender essas obrigações. Obrigado aí pela presença. Bom, boa tarde aí, pessoal. Acho que assim, o Cássio já falou aí, né? Acho que um dos principais pontos é a questão da contabilidade. As empresas, elas, de forma geral, né, utilizam a contabilidade tradicional e aí, uma vez que elas são autorizadas, e aí, né, agora até antecipadamente, elas têm que começar a reportar, né, e ter sua contabilidade usando, né, o COSIF, né, o plano de contas do COSIF. Isso aí traz uma série de desafios, né? Então, primeiro, né, não necessariamente o contador que está trabalhando ou a empresa de contabilidade terceirizada que está apoiando a instituição, ela é especializada em instituição financeira, né? Então, o COSIF é um plano que tem regras muito específicas, né? E tanto na questão do DEPARA, né? Então, primeiro que já muda o plano de contas, né? Então, ok, você pode ir lá no próprio Banco Central e olhar o plano de contas e identificar as contas, isso é fácil. Agora, você tem que fazer um DEPARA, né? As contas que hoje tem na contabilidade tradicional, como é que elas vão ser reportadas no COSIF? Segundo ponto, né?
o detalhamento dessas contas pode ser diferente, né? E provavelmente serão diferentes em relação ao que você usa, né? Então, uma série de contas que você vê de forma consolidada, né, você vai começar a ter que abrir no COSIF. Isso gera desafios também da contabilidade em trazer essas informações até das áreas de negócio, né? Outra questão é a necessidade de criar regras de classificação e reconhecimento de receitas, despesas, ativos, passivos. Então, existe uma série de regulações que, né, comentam sobre como é, né, a apuração, mensuração e reconhecimento dessas contas contábeis. Então, isso muda completamente, né? Olha o nível de conhecimento, né, que um contador tradicional, que está ali atuando nessa empresa há anos, talvez, né, vai ter que, de uma hora para outra, se adequar. Isso é muito difícil. Um exemplo clássico que a gente tem também, né, muitas empresas internacionais vindo para o Brasil, e né, a holding, né, tem diversas operações em diversos países do mundo, né, utiliza o US GAAP, né, um padrão tradicional de contabilização, né, para empresas internacionais, e aí aqui a filial do Brasil, iniciando uma operação, né, tem que reportar diferente, né? Então, imagina que eles usam lá um sistema, um RP contábil padrão de mercado, né? Tem um consultor especializado na solução de RP contábil, que já parametrizou todo o plano de contas, e agora a filial lá do Brasil, iniciando a operação, que representa quase nada ainda na operação, vai falar, olha, eu tenho que fazer um plano de contas diferente aqui, né? Então, primeiro tem que explicar para a contabilidade da holding, depois tem que acionar o especialista, né, lá da empresa, do RP contábil, para fazer, né, time de tecnologia envolvido para fazer essa operação para chegar aqui, né, e começar a reportar algo que é exclusivo do Brasil. Isso é um desafio bastante grande, né? Fora que também, imagino também, uma vez que você consiga passar esse desafio todo, você vai gerenciar 2 planos de conta, né? Um plano de contas para o mundo e um plano de contas só para o Brasil. Então, isso é outro desafio operacional aí também. Tá? E aí, claro, né, já falamos aqui da questão desse contador. Né? O contador, no final, é uma contabilidade terceirizada tal, que apoia, né, o próprio contador da instituição, tem uma relação de confiança ali com o dono do negócio, né, com a administração do negócio, né, e você ter que, de uma hora para outra, trocar, né, é também um gargalo. Né? A contabilidade que está entrando vai ter que assumir aí um certo passivo, né, de não estar acompanhando a contabilidade no último período, né, então como é que você vai fazer essa mudança? Né, o próprio contador, pô, e aí, o que você faz para esse contador que, né, tinha uma expertise que conseguia te apoiar, agora não consegue mais? É difícil. E aí, a cereja do bolo aí, que são as contas de compensação, né? Tudo bem que na contabilidade tradicional você já tem, só que para o Banco Central são contas das mais importantes, são contas de controle do Banco Central, né? Então, o Cássio chegou a citar ali, né, uma série de informações operacionais tem que estar nessas contas de compensação e serem reportadas, né? Ou diariamente, como o Cássio falou no 4111, ou pelo menos no balancete. Então, volume transacionado tem que ser reportado. Se você tem operação de crédito, a segregação dos riscos ali também tem que ser reportado. Então, a contabilidade que estava funcionando já toda certinha, volta no time de negócio, volta no time de dados, volta no time de tecnologia, para conseguir agora alimentar essas novas contas que têm que ser reportadas para o Banco Central. Então, e aí você já viu, né? Planilha, importa tudo em planilha, perde a capacidade de auditoria desses dados, enfim, aquela correria para você conseguir atender sem estar de uma forma compliant com o que deveria ser, principalmente para agora uma instituição financeira, né? Já falamos aqui também da questão dos RPs, né? Os RPs não estarão preparados para essa nova contabilidade COSIF, né? Então, você ter uma ferramenta que faça esse deparo aí, então, pode ser muito, muito útil. Depois a gente vai explicar um pouco mais como é que a gente apoia nisso. Cássio já falou, né? Saldos diários, né, contábeis ali que tem que ser informados, né? Então, o time financeiro, contábil, estava ali tão acostumado com, né, o bendito dia do fechamento ali, né? Fazer o fechamento
todo mundo se reuniu, força-tarefa ali virou um mês, fazer o fechamento até o dia X ali, né? E agora, diariamente, tem que ser fechada a contabilidade, né? Pelo menos dessas contas específicas. Então, e geralmente, né, o que mais impacta aí são os saldos de contas. Essa informação não está contabilizada, né, não está contabilizada diariamente. Isso aí, em geral, é passado pelos times de tesouraria e tal, outras áreas de negócio mensalmente, e aí agora você tem que ter isso diariamente. Né? Quem que vai fazer isso? Vai ser a tesouraria, né? Vai ser o time de contabilidade, vai ser o time de compliance, quem que vai reportar isso? Né? Aí começa a briga interna ali. Isso é um negócio que a gente vê muito, né? Briga entre times para atender uma regulação do Banco Central, né? Porque no final está todo mundo envolvido. Né? Então, uma vez que você é autorizado, você entra no processo de autorização, né? Você começa a criar conflito entre áreas, né? Porque de quem que é esse pepino novo? Né? Então, isso é algo que fatalmente acaba acontecendo. Não, claro, né, a questão do impacto organizacional, né? Então, uma empresa, uma fintech ali que tinha a missão simplesmente de colocar produto na rua e vender, agora ela tem que toda uma estrutura, né, de compliance para atender a regulação do Banco Central, para se adequar, para ter processo, né, adequações tecnológicas para estar compliant com os requisitos do Banco Central, né, requisitos de regulatório de informação, de reportes, enfim, acho que tem toda essa cultura de governança, né, e controladoria e gestão de risco que aumenta consideravelmente. É outro desafio, necessidade de capacitação interna, a implementação de cultura compliance first. Né? Agora, antes a preocupação de quem estava botando o produto na rua era simplesmente, né, botar o produto e, no máximo, avisar o time da contabilidade para contabilizar isso, né? Que às vezes isso só vem depois também. Né? Na prática, a gente vê muito isso. Agora não. Agora, você, além disso, tem que começar a reportar, reporte igual ao Banco Central, que, assim, não adianta, tem que estar up to date ali para conseguir reportar e não ter para onde fugir. Tá? E é uma série de criação de, né, a criação de uma série de estruturas de controles internos e compliance, e aí, óbvio, evitando planilha a qualquer custo, mas a prática não é essa. Né? Então, no final, isso traz, né, uma série de investimentos, né, e custos operacionais depois, em tecnologia, integração de sistemas, pessoas especializadas, consultoria, auditoria, né? E aí o Banco Central também gosta de inovar, a todo momento trazendo coisa nova. Então, né, no início do ano agora, teve uma mudança do COSIF, né? A gente apoiou um monte de empresa a fazer essa migração do COSIF anterior para o novo COSIF. E agora, isso gera custo, você avança muito grande. Eu acho que esses são os principais desafios que uma instituição está passando pelo processo para encontrar. Aí, os caras sempre estão mais perguntas se eu esqueci de lembrar algum tema, possa aplicar no final. E aí, eu já tenho algumas perguntas aí, mas, enfim. Bom, vamos continuar aqui, desculpa o probleminha técnico. Vamos lá, pessoal. Obrigado aí, Luiz, por deu uma visão muito legal, né, do dia a dia ali, de como que é realmente administrar uma gestão contábil ali com o COSIF, né? São vários os desafios ali, em termos de acertar essas contas e os batimentos que o Banco Central exige, as críticas, né, todas que são feitas nos arquivos, tá? Eu queria trazer o Cássio Henrique de novo, que junto com as obrigações do COSIF e do CCS, né, como a gente falou anteriormente, tem três questões aqui importantes, né, para a gente falar sobre auditar as contas, tá, todas as demonstrações financeiras, e uma gestão de capital que o Banco Central também está atualizando. Tá? Se vocês forem olhar na 429, a primeira coisa que vai impactar, como o Henrique falou, é para aumentar a supervisão e verificar a robustez das empresas. Então, um amigo meu que, inclusive, trabalhou já no Banco Central, sempre me falava o seguinte: quem trabalha em meios de pagamento não pode ser qualquer um.
ele tem que ter uma capacidade financeira para aguentar qualquer tranco que ocorra nos processos. Então, tem que ter capital, tem que ter estrutura técnica, uma equipe muito boa para trabalhar. Então, uma das coisas que o Banco Central está mudando com a 429 é que o capital social, o patrimônio líquido mínimo, a partir de janeiro de 2026, vai para 5 milhões. Tá? Esse era um valor muito menor, mas já demonstra que o Banco Central está preocupado em que as empresas tenham um buffer para poder trabalhar. Né? E, como eu já havia comentado sobre o 9010, você vai ter um auditor, você vai ter que contratar um auditor para poder enviar o 9010, que é basicamente as demonstrações financeiras da instituição auditadas. Já passamos por caso de uma instituição que acabou de ser autorizada, conhece os processos, né, não tem que ter um auxílio nisso no dia a dia, e de repente passa 6 meses, tem que sair correndo atrás para contratar um contador, um auditor. Mas o problema não é só contratar o auditor vai ter que pegar 6 meses dos balancetes para aí poder fazer a auditoria para poder enviar o Banco Central. Eu já pegamos casos de instituições que atrasaram, mas acabaram conversando com o Banco Central, pedindo um prorrogamento, uma prorrogação da data, mas passaram por um perrengue. Né? E aí você recebe um ofício do Banco Central, que você está atrasado, e vai direto para o diretor estatutário, que não vai gostar muito de receber esse tipo de informação. Então, muda bastante a vida para as instituições não reguladas, que são direto, a vida vai mudar bastante. E tem que tomar bastante cuidado para não tomarem advertências do Banco Central. Só complementando uma parte de uma questão que sempre aparece, não é propriamente uma questão de regulação do Banco Central, que é em relação à DIMP. Tá? A DIMP é a Declaração de Informações de Meio de Pagamento, que é uma obrigação fiscal devida para os estados, mesmo para empresas que não tenham inscrição estadual. E, na verdade, qualquer qualquer empresa que faça as transações, instituições de pagamento, haja instituições financeiras em casos específicos e intermediadores de pagamento, precisam enviar mensalmente esse arquivo informando o cash-in, né, dos recebimentos para cada estado. A autorização do participante indireto, ela não vai mudar essa questão, tá? Só que a gente está vendo na prática que muitos participantes indiretos não a enviam, tá? Então, assim, a autorização muda isso? Não, não muda. Eu já deveria enviar. Até vai mudar, eventualmente, como que você coloca isso na DIMP, enfim, como que existia esse contrato entre o participante direto e indireto antes, e como que vai passar a ser o uso dessa conta. Isso pode ter uma mudança, mas a DIMP já deveria estar sendo entregue, tá? Então, só puxando um pouco aqui para a área fiscal, só queria lembrar vocês em relação à DIMP, que é uma obrigação que já existia e continua existindo. A gente tem tratado o legado de muitas empresas que chegam para a gente que com um histórico enorme de DIMP, nunca mandaram e tudo mais. Se existe a base de informações, a gente consegue fazer esse envio e, enfim, isso não pode estar fora do radar de quem está nesse processo de autorização. Legal. Obrigado, Henrique. Cássio, acho que serviu para amarrar bem aqui, né, o que está por trás de toda essa 429, né, e as obrigações aí que a instituição vai ter que cumprir. Bom, queria só dar mais alguns recadinhos aqui, lembrando que esse webinar, ele é um oferecimento da Reg+, né, Regulatório Mais, tá, sua solução completa, tá, que permite coleta de dados, geração, reconciliação e envio de todos os reportes regulatórios, tá. No nosso software, você consegue atender às exigências regulatórias do Banco Central com muito mais eficiência e apoio de um time aqui super especializado, tá? Já são mais de 30 clientes que usam a solução, todos com um nível de atendimento super qualificado. Então, quem tiver interesse, tá? Acesse o site regulatoriomais.com.br, entre em contato por e-mail, comercial@regulatoriomais.com.br, ou nas nossas redes sociais, aí, o LinkedIn principalmente, que a gente está sempre colocando conteúdos aí para deixá-los sempre atualizados do que tem de novidade, tá? Então, convido aí a todos a fazerem perguntas, tá? A gente logo vai abrir aqui as perguntas de vocês. Só terminar a segunda parte aqui,
com o Henrique de novo. O Luiz me lembrou aqui, bem lembrado, tá? A gente está lançando um e-book também. A gente está colocando aí no chat o link específico da 429, tá? Então fiquem à vontade aí, baixem o e-book. Ele vai servir como um guia, vai resumir, né, e detalhar muita coisa do que a gente está falando aqui. Então serve como um belo material de consulta. Baixem, compartilhem aí, fiquem à vontade, tá? Então, na segunda parte aqui, trazendo o Henrique de novo, vamos pegar com ele aqui. Henrique, qual a intenção que você vê que o Bacen teve com essa mudança, né? Além de toda a questão do controle e tal, o que você enxerga aí que o Bacen quis com a 429? André, eu acho que o grande diferencial aí da 429 o Bacen entendeu que ele criou um mercado dentro dessa regulação, desde da Resolução 1, e ele quis realmente acelerar essa curva de aprendizado. Então, essa fase de pré-autorização com uma regulação mínima, ela é óbvio, né? Está criando mais questões para a empresa resolver, mas ela é muito interessante porque é muito comum a instituição que passa a ser autorizada, de repente, mudar completamente, como o Luigi falou, em relação à contabilidade, em relação ao COSIF que ela precisa demonstrar para o Banco Central, e isso muda meio que da noite para o dia, né? Então, assim, às vezes parece ser inacreditável a gente explicar para alguém que o 4111 ela vai entregar em 3 dias úteis ali, enfim, depois passar a entregar isso diariamente. Então, assim, essa estratégia do Banco Central de fazer essa regulação mínima durante o período de autorização, ela, por um lado, pode parecer ruim, né? Porque você já coloca digamos assim, um grande investimento para esse tipo de questão para uma empresa que ainda não é autorizada, mas, ao mesmo tempo, ela suaviza uma curva de aprendizado que vai causar um tranco muito maior no futuro, né? Então, existe o problema, existem as fraudes, existem os crimes, enfim, não é segredo para ninguém, tem notícia aí por todo canto em relação aos crimes que estão sendo cometidos. Então, o controle sobre os clientes, o CCS, o controle sobre os saldos dessas contas precisa aumentar. Essa é uma lógica clara. Como fazer isso? Essa forma escalonada que o Banco Central está colocando. E essa regulação mínima vai permitir que isso aconteça nas empresas sem trancos, né? Vai ter uma curva de aprendizado, vai ter alguns erros ali, vão correr atrás das informações, mas isso vai permitir ali um acerto durante essa fase, digamos assim, embrionária temporária, né? Então é isso aí que eu vejo nessa questão, e a correção de distorção do capital, né? Que é uma diferença muito considerável se você considerar esses participantes indiretos. Legal, obrigado, Henrique. Boa. Bom, colocamos aí agora, quem não estava apavorado aí, agora está apavorado, né? Com o atendimento da resolução aí que começa dia 1º de julho, estamos a menos de 30 dias, né? Dela. E então eu queria agora chamar de novo o Cássio e o Luiz complementando. Tá bom, estou desesperado, estou apavorado aqui, ainda não fiz as adequações. O que eu preciso fazer, né, para conseguir estar aderente a essa regulação que já fica vigente a partir de 1º de julho? Bom, você tem duas possibilidades, né? Você vai ter que contratar alguém que conheça muito bem o regulatório, você vai ter que aumentar o teu time de tecnologia ou subcontratar alguém que saiba fazer os relatórios, você vai ter que entender o layout, como é que faz o layout, como é que envia para o Banco Central, e vai ter que manter essa equipe, a equipe de compliance também vai ter que ser aumentada, porque vai ter que ficar em cima se alguns desses relatórios não forem enviados, o teu diretor estatutário vai receber um ofíciozinho que ele não vai ficar muito contente, né? Então, essa é a parte mais dolorida, ou seja, você vai estar saindo do zero, você vai estar querendo fazer tudo em casa, não, mas eu tenho uma equipe de tecnologia, eles fazem aqui rapidinho. Bom, tudo bem, né? Até pode fazer, mas só que aí eles vão descobrir que daqui a um mês, como o Luigi falou, mudou o COSIF, mudou o layout do 4010, por exemplo, ele era em TXT, ele era em texto até dezembro de 2024, em janeiro de 2025 ele virou o XML. Então você vai ter que ter uma equipe pronta para esse tipo de mudança e atento para o que mudou. Como o Luigi falou, acabaram de serem introduzidas novas rubricas no COSIF.
Então, você vai ter que ter uma estrutura enorme para poder ter esse tipo de acompanhamento. Essa é a alternativa mais dura. A outra alternativa é contratar mais. Nós temos o nosso sistema, ele é totalmente em cloud, ou seja, você não tem que instalá-lo, e ele tem toda a capacidade para gerar todos os relatórios que o Banco Central exige. Não só esses agora para 1º de julho, mas, inclusive, quando a instituição estiver autorizada, que haverá outros relatórios, 6209, vai ter BC Correios, que nós também fazemos, utilizando uma estrutura de AI para poder filtrar por tipo os correios pelo CPF ou CNPJ dos clientes, o que facilita muito a vida para a equipe jurídica, porque ela vai receber 400 correios do Bacen por dia e não sabe qual que ela responde primeiro. Dessa maneira, nós já resolvemos. Como o Luigi falou, você vai ter que ter um contador que conheça, mas então, ou você vai ter que colocar todo o teu COSIF dentro do teu sistema contábil para que ele possa gerar dentro dos parâmetros do Banco Central. Só que os parâmetros do COSIF eles são muito diferentes. Ele não é um sistema contábil normal, acaba se atrapalhando com isso. Nós não, o que nós fizemos? Nós criamos uma tabela de tradução da conta interna da instituição para a conta do COSIF. Inclusive, como o Luigi também falou, você pega uma instituição externa ao Brasil, por exemplo, que esteja na França, e aí ele não vai querer mudar o RP dele da França. Não é louco, não vou mudar por causa do Brasil. Então, o nosso sistema já permite fazer essa tradução e você já consegue enviar o 4010. Uma vez feita essa tradução, você já consegue enviar o 4010 em 2 dias. Ou seja, você não precisa gastar todo o seu dinheiro numa estrutura muito cara, que às vezes não é o interesse da empresa. Ou seja, nós tiramos esse ônus da empresa para que ela se preocupe com o quê? O que ela conhece, o que ela sabe fazer. E isso nós ajudamos a desenvolver. Então, para mim, esse é o melhor caminho, que vai ajudar a empresa não só agora na transição, mas também ao partir do momento que ela estiver autorizada. Opa, pessoal, complementando aqui, assim, a gente está vendo um movimento realmente, assim, a gente até fica muito satisfeito, né? Todo mundo falando da regulatória mais, o mercado inteiro conhecendo, né? Acho que assim, virando padrão de mercado a utilização de uma ferramenta que realmente ajuda na prática ali, né? Não é algo acessório, é algo crucial ali para você estar aderente à regulação. Então, assim, primeiro de tudo, né? Não tomar esse risco, né, de fazer tudo sozinho, acho que isso é muito importante, né, tentar fazer tudo sozinho em casa e tal, né, dependendo de pessoas ali, né, que uma pessoa a gente já viu isso acontecer, uma pessoa sai da empresa e se perde aquele conhecimento, né, então assim, fazer com uma empresa que está realmente só focada nisso, com um time super completo aqui para atender, acho que esse é o primeiro ponto. E por que a gente está virando realmente, né, e virou referência de mercado, todo mundo falando da gente? Setup em 24 horas, né? Então, uma vez que você deu um ok na proposta, em 24 horas você está usando a solução, a gente cria lá o seu tenant, cria né, faz toda a configuração para você já usar, então você já começa usando via tela, via importação de arquivo ali em tela, né? Então, muito rápido você já começa a utilizar. Não, eu quero fazer algo mais robusto, né? Beleza, essa primeira entrega que já estava em cima, já estava atrasado, eu fiz via tela, via arquivo, consegui resolver. Não, agora eu quero fazer um negócio, né, mais programático ali. Não, vamos fazer uma integração. Pode ser via arquivo, a maioria dos nossos clientes faz integração programática, né, via SFTP, S3, AWS, via arquivo, né, com arquivo de retorno, toda a parte de críticas ali já de forma automatizada. Não, eu quero integração via API, eu quero, né, que você escute aqui um webhook para enviar as transações, streaming de dados, assim, super amplas possibilidades. O que for mais fácil para você, a gente vai estar fazendo. Tá? Esse é um primeiro passo aí. Muitas vezes a gente chega a fazer integrações dentro do cliente, né? Então, eu preciso entregar isso aqui, eu tô com o 4010 está atrasado,
mas eu preciso de dados que estão lá em outra base de dados e tal, eu não tenho time para fazer isso, a gente vai lá e ajuda. Vai lá dentro da base de dados de você, extrai os dados e, óbvio, seguindo toda a governança cibernética aí do time de compliance, de segurança cibernética do cliente e consegue fazer essa extração de dados e entregar. Nosso objetivo aqui é fazer a entrega, não é te disponibilizar um sistema, é fazer com que você entregue. Tá? Isso é muito importante. Essa tradução do plano COSIF, em até 48 horas, então, você está com a sua contabilidade tradicional, o seu time que não é especialista em instituição financeira, a gente vai fazer essa tradução para o COSIF em até 48 horas, você vai reportar. Tá? Isso é outra coisa muito importante, você pode contar com a gente. E, óbvio, todas as dúvidas, toda essa jornada de migração aí, você vai contar aqui com o time de especialista. Nosso atendimento é feito em WhatsApp, então você não vai ter... a gente vai vender o sistema e a gente vai te atender. Você vai falar diretamente com a gente para poder responder suas dúvidas, para tirar as dúvidas, para te ajudar nas dificuldades que você tiver no dia a dia. E para fazer com que essa comunicação dentro da empresa funcione. Eu falei antes, que acaba tendo briga na empresa, porque quem vai ficar com essa peteca? A gente vai lá, a gente assume, a gente faz esse meio de campo entre as áreas para conseguir fazer as entregas. Acho que isso é bem importante para vocês entenderem que não é só um software de mercado, realmente é algo que está comprometido na qualidade e na entrega final lá para o Banco Central, tá bom? Boa, boa. Vocês viram aqui que o time é fera, né? Então, vocês podem ficar muito tranquilos aí que vocês vão ter um super apoio aqui para atender tudo que o Banco Central está pedindo, tá? Então, só reforçando os recadinhos aqui, né? Baixem o e-book aí. Perguntas aqui chegaram. Vou deixar o Luigi aqui trazer a primeira pergunta aqui. A primeira aqui é por onde as instituições devem enviar o CCS? O CCS você envia pelo STA. O STA é um sistema do Banco Central que o acrônimo quer dizer Sistema de Transferência de Arquivos. Quando você um Pix indireto, ele já tem esse acesso e você envia um arquivo, por exemplo, o arquivo inicial, que é o ACCS 001, você vai no STA, loga no STA e sobe pelo STA. Nisso também nós ajudamos de uma maneira muito prática. Por nossa plataforma, uma vez que nós nos sejam concedidos um usuário do STA, nós fazemos a conexão direto por web service com o Banco Central. E isso melhora também muito a tua resiliência em termos de segurança cibernética. Por quê? Porque se você não vai ficar com um monte de usuários de STA circulando dentro da instituição, tem que mandar um para a diretoria, para a tesouraria, mandar os saldos contábeis das contas, outro para a contabilidade. Não, a plataforma do Regulatório Mais, ela vai ser o concentrador, ela envia os arquivos para o Banco Central e nós fazemos uma verificação de hora em hora para saber se já foi aceito ou não pelo Banco Central. O CCS segue esse mesmo processo. Você vai subir um template na plataforma e vamos gerar o CCS 01, vai aparecer um botãozinho, apertar transmitir, transmitido, ele manda para o Banco Central, já traz o protocolo, você sabe que você cumpriu a sua necessidade. Fora todas as críticas implementadas dentro do sistema e, como o Cássio falou, a gente já está integrado e faz a entrega lá no STA automaticamente com um módulo de mensageria que você é notificado quando o Banco Central aceitou, ou seja, completamente diferente da experiência padrão que o mercado tem. CADOCs 9010 e 9011 são obrigatórios também? Ou apenas 4010, 4011, 4016 e 9010? Então, 9010 e 9011 são obrigatórios também? São relatórios contábeis, né? Eles derivam do 4010, 4016. Nós temos um entendimento que são obrigatórios também, porque exatamente na normativa ele fala das regulações dos relatórios contábeis, e esses são os principais. Tá? Uma IF que usa um número de compensação de um parceiro
e que irá pedir autorização para operar no modelo SCD, tem que pedir autorização para Pix indireto, mesmo antes da autorização do BC para SCD? Está incluída nesses procedimentos contábeis também? Então, uma IF que usa o número de compensação de um parceiro e vai pedir autorização para operar no modelo SCD. Ficou claro? Aparentemente, o entendimento aqui é que essa instituição está usando, né, a licença de alguma outra, né, no modelo as a service, né, e deve estar com o processo de SCD em andamento para ter a sua licença própria. Se ela quiser operar no Pix indireto, né, ele tem que ser autorizado dentro do processo da SCD, né? Então, tem que aguardar. Isso que mudou na 429, que é o que acontecia. Por que existem PICs? Por que existem instituições não autorizadas que trabalham, que puderam entrar no PIX indireto? Porque o Banco Central, existe uma figura de uma IP, uma instituição de pagamento, que tem pontos de pagamento, não regulada, porque antes de março de 2021, se você tivesse no seu contrato social escrito que era uma instituição de pagamento, você poderia ser uma instituição de pagamento sem autorização. Então, muitas que existem hoje, elas não estão autorizadas, exatamente por usava esse artifício. E agora, para poder ser PIX indireto, tem que pedir autorização primeiro. Não dá para pedir autorização sem primeiro. Isso que muda com a 429. Tá? Isso se torna mais rígido a capacidade de ser um PIX indireto. Só para garantir que não teve uma confusão aqui, se ele opera no modelo de base aqui, né, ou seja, está usando o Pix de terceiros, não, né? Só para deixar claro. Então é só se você vai ser um Pix indireto. Se você vai homologar com Pix indireto, aí teria que ter autorização. Resolução 429 BCB serão só para IF e IP reguladas pelo Bacen? Não, ao contrário, a 429 ela foi feita para as IPs que não estão reguladas. Estão nesse modelo que o Banco Central permitia anteriormente, que você já era uma IP, mesmo sem ter autorização. Então, ela afeta exatamente essas que não estão reguladas, né, que não estão autorizadas até hoje e que conseguiram ser PIX indireto. Tá? Qual o principal objetivo por trás da 429? Acho que isso o Henrique já abordou bastante, até se quiser voltar depois, a gente vai compartilhar a gravação com os participantes aí, tá bom? Existe um plano de transição ou suporte para as instituições que estão atrasadas? Acho que depende de qual atraso que a gente está falando, né? Se atrasou o pedido de autorização e já passou o cronograma, aí se você é um participante indireto, o coligado que você tem, que é o participante direto, já deveria ter informado o Banco Central para você ser excluído. Isso não tem como remediar, e aí você começa o processo do zero, não pode mais continuar a prestação, né? Se é esse o atraso que você está se falando. Agora, em relação ao restante do que a gente falou aqui, as primeiras obrigações vão ser em julho, né? Então, capital só para 2026. Então, se for em relação à autorização e já passou esse prazo, não. Aí você começa com qualquer instituição que queira ser autorizada. Mas é claro que o time do regulatório sempre vai estar a posto para tentar ajudar e resolver o que é necessário. Provavelmente um primeiro cabal que vai ser requisitado vai ser o 4111, que é o dos saldos diários, né? Porque os outros são mensais e não vão demorar. Então, se você e esse 4111 ele tem uma característica, você só pode enviá-lo se enviar o dia anterior. Se você vai enviar o dia 10, você tem que enviar o dia 9 primeiro, ele tem que ser aceito. Porque se você mandar o dia 10 antes do dia 9, ele vai ser rejeitado. Então, se você deixar muita coisa atrasada, nós até montamos um processo que nós ajudamos a envia um a um e verificamos se foi aceito. Ou seja, você não precisa ficar lá olhando, o nosso próprio processo permite. Então, nós estaremos sempre dispostos aqui para ajudar no que for necessário. Foram criadas novas rubricas, entendo que contábeis, para atendimento da 429?
A gente por coincidência, está entrando também uma nova versão de rúbricas, né, do COSIF no dia 1º, tá? Mas elas têm o objetivo de ajustar aquela versão lá de janeiro do COSIF. A gente não viu nenhuma relação, né, direta entre as contas que ele pediu, que ele vai pedir a partir de 1 de julho, com a 429. É um ajuste do COSIF já programado, né, que ele está fazendo. É bom que tem bastante pergunta, e aí a gente vai até o final aqui do horário. Existem orientações ou modelos de melhores práticas para adequação dos controles internos e compliance exigidos pela nova resolução, principalmente para instituições de menor porte? Sim, não tem um modelo específico para... quando a gente fala em regulação mínima, é que ou se aplica ou não se aplica. Tá? Então, todas essas questões que o Cássio colocou e que está no e-book, se vocês puderem baixar, assim, vocês vão informar o mesmo que uma IP autorizada informa. Então, aplica ou não se aplica. Não tem uma, digamos assim, uma obrigação menor em relação àquilo. Então, se precisa mandar o 4111, tem que mandar da mesma forma que a outra instituição mandaria, tá? E a gente entende que até pela curva de aprendizado natural que essas empresas vão ter durante esse processo de autorização, que vai haver mais erro e talvez exista uma compreensão do Banco Central em relação a isso, né? Isso que a gente chama de curva de aprendizado. Mas não, assim, a partir do momento que você é obrigado, que foi descrito aqui, já precisa ser entregue. Tem duas aqui fáceis, já vou responder aqui logo, pelo tempo. Vocês apoiam no envio dos arquivos além dos vinculados ao COSIF? Sim. 100% da regulação, né, dos reportes regulatórios para instituições de pagamento, Sociedade de Crédito Direto, SFI, a gente tem tudo, 100%, tá bom? Inclusive, alguns que não são relacionados ao Banco Central, né? DIMP, DESIF, DECRED, a gente tem dentro da plataforma também. Tá bom? Então, 100%, a gente tem 100% do que uma IP, SD e SFI precisa, uma vez que ela está regulada. Tá bom? E a DIP, que não é uma obrigação somente de instituições reguladas, também a gente pode atender todo o mercado. Tá? A outra aqui, existe algum CADOC específico para o participante do arranjo do PIX indireto? Isso. Então, assim, fora... Esse aqui é importante vocês baixarem o e-book, porque aí já tem tudo que é necessário está lá. Tá? Esse e-book está bem completo, está bem legal. E especificamente do Pix indireto tem o APIX 201, né, que são as estatísticas do Pix. Se é essa pergunta, né, tá bom? Agora, por ser participante do Pix, autorizado, você tem todas as outras obrigações. Poderiam falar um pouco mais do novo CADOC 6209? O CADOC 6209 não é novo, ele é bem antigo. Né? Até a estrutura dele, inclusive de enviar os arquivos para o Banco Central, são vários pequenos arquivos que você tem que enviar. O 6209, basicamente, são informações sobre os canais de atendimento. Quais são os seus canais de atendimento? Se você teve atendimento, por exemplo, de cliente através da Internet Banking, ou teve através do Client Service. São vários arquivos diferentes, mas não é modelo novo. Tá? Nós temos também, na plataforma, nós temos como fazê-lo de maneira muito fácil. Nós temos um template que você preenche e ele gera todos os arquivos necessários. Você não precisa mandar um template para cada arquivo, você manda todos os dados que são necessários e a gente gera de maneira muito fácil. Essa é legal, interessante. Periodicidade de envio de informações do CCS. O CCS, basicamente, você começa enviando, você tem que enviar todos os teus clientes. Né? E cada vez que teu cliente, se tiver um cliente novo, você manda já todos de uma vez. Faz um batch inteiro. Entrou um novo cliente, tem que mandar. Né?
Saiu o cliente, você tem que atualizar. É assim que funciona, diariamente. Essa é bem legal também. Como será conduzida a fiscalização do cumprimento das novas obrigações diárias de envio de informações ao Bacen? E quais são as consequências práticas? A primeira eu já respondo logo, né? É tudo automatizado, né? Você não mandou, o Bacen notifica. Tem nem por onde fugir. Tá bom? Você recebe o responsável legal né, da instituição, vai receber uma notificação, um ofício. E quais são as consequências práticas para as instituições que apresentarem inconsistências nesses dados? Né? Não estamos falando de não entregar, então, inconsistência. Não, a parte de inconsistência, o Banco Central manda um ofício dizendo que é, por exemplo, uma inconsistência que bate muito que eu comentei. O balancete 4010, ele tem as mesmas contas que vão aparecer no 4111. Então, existe uma crítica do Banco Central que ele fala que ele vai falar o seguinte, olha, a conta 4111 que você enviou no dia 30 de junho não bate com o que está sendo colocado no 4010. Aí ele vai pedir para você ou refazer o 4010, dependendo onde está o erro, se é no 4111 ou 4010 ou no 4111. Tá? Se tiver alguma coisa. Então, esse é o procedimento geral do Banco Central. Ele faz dois processos. Ele faz uma primeira crítica do arquivo que é enviado, e depois ele faz uma crítica de processo de qualidade. Se no processo de qualidade ele verificar realmente que tem alguma coisa errada, ele vai mandar um ofício. Você vai ter duas opções. Você vai ter que mandar ou você manda o novo arquivo, ou você justifica para o Banco Central. Um exemplo: instituições muito novas, elas não têm volume de transações de pagamento ainda. Então, e só que o Banco Central exige que mande o valor das transações de pagamento. O que é que acontece? As instituições mandam com o valor zerado, o Banco Central manda um ofício, por que você mandou o valor zerado? Nesse caso, você não tem o que fazer, você não tem transação. Aí você simplesmente justifica, porque eu ainda estou em fase pré-operacional, não tenho valor. Então, esses são os procedimentos de conversa com o Banco Central. E como eu comentei sobre as críticas, né, que o Banco Central faz. Ele tem uma inicial e depois as de qualidade. A nossa plataforma tem todas as críticas do Banco Central implementadas. Então, antes de você enviar qualquer coisa para o Banco Central, você não vai ser rejeitado, porque a nossa plataforma vai dizer o que está errado. Você consertando a nossa plataforma, você tem 100% de certeza que não haverá rejeição pelo Banco Central, a não ser com algumas críticas que não são passíveis de verificação, como, por exemplo, alguma coisa que foi escrita errada no Unicad. Mas o resto, nós ajudamos a não ter esse tipo de problema. Não, legal. Essa é uma das principais funcionalidades, tá? Essa das críticas, realmente o pessoal tem valorizado muito, assim, tá? Essas críticas antecipadas, né? A gente faz a crítica antes de mandar para o Banco Central, né? Em geral, para vocês entenderem, quando você manda o Banco Central, demora muitas horas ou até dias para voltarem as críticas. Então você fica naquela incerteza e olha o ciclo para você conseguir corrigir. Então você consegue fazer isso instantaneamente, ajudar a crítica instantaneamente, você corrige até conseguir aprovar e aí sim mandar para o Banco Central, né, via a plataforma de forma integrada. A previsão de novas funcionalidades ou alterações operacionais no Pix que possam impactar diretamente os requisitos técnicos e de segurança das instituições participantes após a implementação total da 429? Aí é prever o futuro, né? Mas, Henrique, quer falar? Quer falar? Assim, a gente tem que sempre ter em mente que o Banco Central tem um jeito peculiar de fazer a regulação, né? Então, é o que a gente costuma falar que é a regulação com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. Então, assim, como eu falei, isso existe justamente para que o mercado amadureça, o mercado cresça, e você não tem uma regulação super rígida, mas ele vai consertando isso ao longo do tempo, tá? E ele não tem nenhum problema em relação a isso. É muito diferente, por exemplo, das práticas que a gente vê na Receita Federal, que vem aí essa normativa que demora bastante tempo para sair, e quando ela sai ela é super rígida, e aí a gente vai ver que algumas coisas nem são possíveis de serem cumpridas e tudo mais. O Banco Central não costuma fazer assim. Ele testa um pouco o modelo e faz as correções, digamos assim, sem nenhum problema de que isso seja meio que imediato, né? Então, uma das coisas que a gente acaba convivendo muito na atualização do sistema
é que muitas coisas saem e tem que ser meio rápido, né? Então, é muito desse modelo do Banco Central de entender que ali está tendo um excesso de fraude, o monitoramento deles saca isso e eles fazem essas mudanças. Então, assim, não tem uma previsão, mas é bastante possível que aconteça, porque você está trazendo para um ambiente regulado essas empresas que eram reguladas de forma indireta, né? Então, como eu falei, tem uma curva de aprendizado, mas talvez o Banco Central entenda que algumas questões não são superadas com a regulação que ele entende. Tem mais alguma pergunta aí? Então vamos fazer a última aqui para fechar, a gente já está chegando no horário. Eu vou responder aqui umas bem rapidinhas aqui, e aí eu solto se tiver alguma última. Tem aqui, pode falar mais como funciona o arranjo do Pix, dos participantes diretos e indiretos, e pelo que entendi, uma fintech pequena de participação indireta terá de se adequar para a estrutura contábil integral CCS, isso está correto? Sim. Se é participante direto do Pix, sim. Não vou conseguir explicar todo o arranjo do Pix agora, mas já fica a resposta. Existe algum canal ou outra forma de obter esse tipo de conteúdo de vocês? Webinar, newsletter? Eu basei todos os nossos contatos aqui no chat, então vocês podem seguir. Tem um WhatsApp também que vocês podem se inscrever, que a gente vai mandar informações. Tem o e-book, tem o e-mail, LinkedIn, enfim, tem vários canais aí, vocês podem escolher. E aí, uma pergunta, acho que vai ser a última agora, tá, pessoal, para a gente não passar muito. Com a adoção da 429, IFs e IPs, é obrigatório manter compliance e ouvidoria? Se a empresa não atingir o capital de 5 milhões, não podendo operar no sistema financeiro? Essa o Henrique gosta. Só lembrando que o capital de 5 milhões e o patrimônio mínimo de 5 milhões é para 2026, tá? Mas sim, não, esse é um dos pontos que não se atende. A única questão é que você normalmente, né, pela a nossa prática, o Banco Central notifica a instituição para que ocorra essa adequação, tá? De uma maneira geral, a gente tem, digamos assim, questões que o Banco Central notifica, questões que avisa, né? E alguns cartórios que se não entregou 3 vezes já abrem um processo administrativo de cassação da licença. Então, sim, é uma questão que, enfim, entra nesse radar. Boa. Bom, legal. Pessoal, adorei aqui a participação, né, dessa vez. Muitas e muitas perguntas. Acho que o tema é bem instigante aí. O pessoal deve estar super curioso, né? Então, eu só reforço aqui o pedido, né? Baixem o e-book. A gente vai divulgar aqui a gravação, tá? A gente vai soltando aí dentro do nosso canal do LinkedIn também muito conteúdo novo para vocês. A gente quase bateu aqui, a gente está na cara do gol para bater o desafio lá dos mil seguidores, tá? E a gente vai, só reforçando também que a gente vai fazer o sorteio aqui, vamos pegando a lista, a gente vai fazer o sorteio e já vai entrar em contato com quem foi sorteado, tá? Então, quero ir finalizando aqui, agradecendo, né, claro, os participantes aqui, ao pessoal que ficou no bastidor aqui, a turma que nos ajudou aqui com a produção do evento, dessa vez com gravação profissional aqui, o pessoal de marketing, né, Cícero, Pedro, Vitor, o pessoal da Cellcoin também que nos ajudou bastante na divulgação. Convite está feito aí, sigam a gente no LinkedIn, acompanhem os próximos eventos, vamos estar na Febrabatec lá no stand da Cellcoin, tá? Dia 11, 12 e 13, né? 10, 11 e 12, desculpa, 10, 11 e 12. Aqui em São Paulo, tá? No Transamérica Expo. E acho que é isso, né, pessoal? Vamos encerrando por aqui. Obrigado mais uma vez a quem ficou aí com a gente até o final. E uma grande noite para todos.